Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou fazer alguns exemplos de limites. Eu peguei alguns exercícios do Stuart. Eu estou usando aqui o cálculo, né? Volume 1, quinta edição. Esses exercícios estão na seção 2.3, né? No capítulo 2. Mais especificamente na página 112. Bom, o primeiro exemplo que eu vou fazer é o seguinte. Limite x ao quadrado mais 5x mais 4, tudo isso dividido por x ao quadrado mais 3x menos 4. E esse limite é quando x tende a menos 4. Esse daqui é o exercício 12. Bom, nós temos aqui dois polinômios. A primeira coisa que você tem que observar é se você pode aplicar diretamente o limite, ou seja, substituir simplesmente x por menos 4. Para isso você testa. Então eu vou vir aqui no denominador para ver se tem algum problema aqui. Então eu vou substituir x igual a menos 4 aqui. Então você faz um cálculo auxiliar aqui do lado. Então fica menos 4 ao quadrado, né? Mais 3 vezes menos 4, menos 4. Bom, isso daqui é igual a 16, menos 12, menos 4. Menos 12 com menos 4 menos 16, então dá mais 16 menos 16, isso dá 0. Bom, menos 4 então é uma raiz desse polinômio aqui. Ou seja, não posso substituir simplesmente x por menos 4 diretamente aqui, porque eu vou ter uma indefinição. Eu tenho que remover essa indefinição. Bom, vou verificar se menos 4 também é raiz dessa função, desse polinômio aqui de cima. Então vou substituir menos 4 aqui, fazendo o meu cálculo aqui auxiliar. Então fica menos 4 ao quadrado, mais 5 vezes menos 4, mais 4. Eu tenho 16, menos 20, mais 4. Esse menos 20 mais 4 dá menos 16, com mais 16 dá 0. Então a gente observa que menos 4 é raiz tanto do polinômio de cima quanto do de baixo. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é fatorar. É transformar esse polinômio aqui, escrever ele em uma forma de produto. A mesma coisa para o polinômio de baixo. E tentar assim eliminar a indefinição que existe aqui, que é quando eu aplico x igual a menos 4. Bom, agora que eu já sei que menos 4 é raiz de ambos os polinômios, eu vou só encontrar a outra raiz de cada um, porque são polinômios do segundo grau. Então provavelmente tem duas raízes, podem ter duas raízes, né? Então vou tentar encontrar as outras raízes para escrever em forma de produto isso daqui. Para o primeiro polinômio, x ao quadrado mais 5x mais 4, vou igualar ali a 0. Calculo aqui através, vou fazer Bhaskara, né? Então vou calcular o delta aqui. Eu tenho b igual a 5, então é 5 ao quadrado. Menos 4 vezes a vale 1, vezes c que vale 4. Então eu tenho 25, menos 16, isso é igual a 9. Então tem um delta igual a 9 para esse polinômio aqui. Bom, daí as raízes são x igual a menos b. B é 5, então é menos 5, mais ou menos. A raiz de delta, delta vale 9. Tudo isso dividido por 2 vezes a. A vale 1, então dá 2 vezes 1 aqui, que dá 2. Então as raízes são a raiz positiva aqui, por sinal de mais, eu tenho menos 5 mais 3, né? Raiz de 9 3, então eu vou ter aqui menos 5 mais 3 sobre 2. Isso aqui dá menos 2 sobre 2, dá menos 1. E a outra raiz é menos 4, que a gente já sabe. Já testei aqui em cima, mas eu vou fazer o cálculo aqui. Então, menos 5, menos 3 sobre 2. Isso aqui dá menos 8 sobre 2, isso aqui dá menos 4. Então, uma das raízes é menos 1 e a outra raiz é menos 4. Então, esse polinômio aqui, ele pode ser escrito assim, ó, como x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Então, fica x mais 1
vezes x mais 4. Então, posso escrever o polinômio aqui do numerador dessa forma aqui. Se você quiser, você pode testar. Ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 4 dá 4x. Mais 1x dá 5x. E 1 vezes 4 dá 4. Como é exatamente isso a gente tem aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa para esse polinômio aqui. Ó. Então vai ficar x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0. Vou tentar encontrar a outra raiz desse polinômio. Vou calcular o delta. B ao quadrado aqui é 3. Menos 4 vezes A, que é 1. Vezes C, que é menos 4. Então isso aqui fica 9. Menos com menos aqui mais. 4 vezes 4, 16. Então eu tenho aqui 25. Daqui eu tenho que as minhas raízes são x igual a menos b. B vale 3. Então é menos 3. Mais ou menos a raiz quadrada de 25. Delta igual a 25. A igual a 1. Então 2 vezes A, 2 aqui. Então uma raiz vale menos 3 mais 5 sobre 2. Isso aqui me dá menos 3 mais 5. Isso me dá mais 2. Mais 2 sobre 2 dá 1. E a outra raiz, eu tenho menos 3 menos 5 sobre 2. Isso é menos 4, como a gente já sabia. Que a gente já testou. E vimos que menos 4 satisfaz essa equação aqui. Que é uma das raízes. Agora eu escrevo esse polinômio aqui da seguinte forma. X menos uma raiz vezes x menos outra raiz. Então fica x menos 1, por exemplo, vezes x mais 4. Assim eu acabei de escrever os dois polinômios em forma de produto. Agora eu vou reescrever o meu limite usando eles. Então vai ficar, aquele limite de x ao quadrado mais 5x mais 4 dividido por x ao quadrado mais 3x menos 4 é a mesma coisa que o limite de x mais 1 vezes x mais 4 dividido por x menos 1 vezes x mais 4, quando o x tende a menos 4. Eu posso dividir esses membros aqui. Então eu elimino x mais 4 aqui, x mais 4 embaixo. E eu fico com o limite de x mais 1 por x menos 1, quando o x tende a menos 4. Se vocês observarem agora, acabou a indefinição, porque x igual a menos 4 não tem nenhum problema aqui embaixo, vai me dar menos 5. Agora eu posso aplicar diretamente o limite aqui, e eu vou substituir x por menos 4, e vai resultar em menos 4 mais 1 por menos 4 menos 1. Aqui em cima me dá menos 3, e aqui me dá menos 5. Então eu fico com 3 quintos. Então esse é o resultado desse limite. Vou fazer mais um exemplo. O próximo exemplo é o exercício 21, da seção 2.3. É o limite de 9 menos t dividido por 3 menos a raiz quadrada de t, quando t ele tende a 9. Bom, de novo aqui a gente tem um problema. Se você aplicar 9 diretamente aqui, você tem 0 aqui em cima no numerador, que não é nenhum problema a princípio. Só que você tem um 0 aqui embaixo, porque você vai ter raiz quadrada de 9, que é 3, vai ter 3 menos 3, 0. Então você vai ter uma indefinição. Então a gente tem que remover essa indefinição. Neste caso aqui, a indefinição está aqui embaixo, está nessa raiz quadrada de t. Eu tenho que eliminar isso daqui. Como é que eu faço isso nesse caso aqui? Basta eu multiplicar pelo que a gente chama de conjugado. O que é o conjugado? Eu vou multiplicar por um fator em cima e embaixo. Esse fator, é claro, tem que ser diferente de 0. E de tal forma que ele elimine essa indefinição que eu tenho aqui embaixo. Como a indefinição está aqui no denominador, o fator que elimina essa indefinição é o conjugado deste valor aqui, que é 3 mais a raiz de t, por exemplo. Então eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por um fator. Eu vou fazer essas operações ao mesmo tempo que eu vou carregando aqui a notação de limite.
Então esse limite aqui eu posso escrever ele da seguinte forma. Isso aqui é igual ao limite de 9 menos t, com parêntese aqui, dividido por 3 menos raiz quadrada de t, quando t tende a 9. E o fator aqui é 3 mais a raiz de t. Então, para pegar o conjugado desse número aqui, basta pegar com o sinal trocado aqui. Se eu tenho menos aqui, eu ponho mais aqui, e vice-versa. E vou dividir também por 3 mais raiz de t. Repare que assim eu não mudo em nada o meu limite. Eu estou multiplicando por um fator aqui em cima e estou multiplicando pelo mesmo fator aqui embaixo. E esse fator é diferente de zero. Porque quando t é igual a 9, isso aqui é 6. Então não tem nenhum problema aqui. Agora eu vou pegar, como a minha definição está apenas aqui no denominador, eu não vou mexer aqui em cima no numerador. Eu vou ver se eu consigo dessa forma eliminar a indefinição aqui. Então eu vou multiplicar apenas esses termos aqui de baixo aqui. E vou preservar esses aqui de cima. Então eu vou ficar com limite de 9 menos t vezes 3 mais a raiz quadrada de t. Tudo isso dividido por 3 vezes 3 aqui, vou ter 9. 3 vezes raiz de t, então mais 3 raiz de t. E menos raiz de t vezes 3, menos 3 raiz de t. E menos raiz de t vezes mais raiz de t, isso é igual a menos t. Isso quando t tende a 9. Bom, esse mais 3 raiz de t e esse menos 3 raiz de t aqui, eu vou cancelar eles se cancelam aqui. E aí resulta limite de 9 menos t vezes 3 mais raiz quadrada de t. Tudo isso dividido por 9 menos t. Quando t tende a 9. Eu não apliquei o limite ainda, eu posso dividir 9 menos t por 9 menos t aqui. Assim eu fico com o limite de 3 mais a raiz quadrada de t, quando t tende a 9. Observe que agora eu eliminei a indefinição, que estava aqui no denominador. Ou seja, multiplicar pelo conjugado aqui é o que resolve isso. Se essa raiz quadrada estivesse aqui em cima, por exemplo, você multiplicaria também pelo conjugado da parte de cima. Aí você eliminaria a indefinição. Agora aqui eu já posso aplicar diretamente, porque não tem nenhuma indefinição aqui. Então eu fico com 3 mais a raiz quadrada de 9. Isso é igual a 3 mais 3. Isso é igual a 6. Então esse limite aqui, quando t tende a 9, é igual a 6. Bom, eu espero que tenham gostado da aula. Se ainda não se inscreveram no canal, por favor se inscrevam. Ajudem a divulgar, compartilhem com seus amigos, com seus contatos. E até a próxima aula.